Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente eu me esforço para gravar vídeos para te ajudar como estudante. Como falado ontem, né, que eu gravei um vídeo no meio do shopping, falando, agradecendo vocês pelo feedback em relação ao formato fazendo o Arthur resolvendo as questões do Enem. Vou trazer para vocês agora um formato pegando o quê? Exatas, pegando um assunto de exatas, onde eu faço realmente contas e aí eu te mostro como pode ser otimizado a resolução de questões, enfim. Vou mostrar três formatos de resolução: um formato tradicional, um formato encurtado e um formato agilizado, que é um formato assim, quando você está com tempo escasso e precisa ter um raciocínio muito rápido e quer aumentar a tua chance de acertar aquela questão, beleza? Tem tanto conteúdo, tem tanto raciocínio matemático na resolução dessa questão, quanto simplesmente você ter estratégia de resolução de prova, beleza? Você vai estar ouvindo aí algumas zoadinhas na gravação dessa live, mas eu quero que você, live não, desse vídeo, e quero que você foque realmente aqui, viu? Eu quero que você foque aqui. Eu fiz um esboço aqui em relação às contas, por quê? Porque eu quero que você pause esse vídeo, se você não tem ainda papel e caneta. Se você tem papel e caneta, tá tudo ok. Se não, pausa, vai buscar. Por quê? Eu quero te induzir a fazer as contas junto comigo. Aqui eu não vou abrir nenhum quadrozinho, não. Eu vou abrir a questão, vou falando sobre as contas que eu preparei para te mostrar como otimizar a resolução de questões, enfim. Beleza? Então é isso. Eu vou agora, já estou experiente em relação a compartilhamento das coisas. Então, provavelmente você deve estar vendo agora a tela da questão que eu separei. Essa questão aqui está na prova de natureza, é a prova amarela, ou seja, a questão número 100, onde ele traz essa relação aí. E aí, a primeira coisa quando você olha esse tipo de questão é como é a técnica de resolução de questões que você tem que utilizar. Como é? Começando pelo enunciado, pela pergunta da questão. Então, começa: o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de. Só essa informação ainda está muito abstrato, não dá para extrair algum direcionamento nas questões com isso. Então é importante que você vá mais para frente, você volte, na verdade, e leia um pouco mais da questão, beleza? Você já deve ter visto aí o gráficozinho onde mostra a relação de densidade com calor de combustão, ele faz uma comparação em etanol e gasolina, ou seja, isso já te dá uma noção de que ele vai fazer algum tipo de comparativo em relação ao etanol e à gasolina. Se ele falou que quer o volume em litros de etanol, significa que você vai ter que ir atrás buscando a contextualização com a gasolina. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui não é resolvendo a questão realmente como funciona. Eu quero que você veja isso aqui e tente imaginar um tipo de resolução mais prática, beleza? Então eu vou ler aqui e você vai entendendo um pouco mais. Vamos lá. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos são equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, sempre têm a dúvida: álcool ou gasolina? Até agora, nenhuma informação útil, só saber que ele vai trabalhar com essa questão do carro flex e vai fazer alguma comparação. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Ou seja, ele usou 40 litros de gasolina para ir do ponto A para o ponto B. Ou seja, com esses 40 litros, ele consumiu, ele gastou, ele produziu uma quantidade de calor específica que fez com que o carro gerasse energia e assim conseguisse se deslocar até o ponto B, né? E aí ele falou, no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto de volta. Pronto. A gente sabe as informações que são importantes, ou seja, gastou 40 litros com gasolina, perfeito? E aí ele falou que a mesma energia utilizada para gasolina vai ser a que ele preparou para o etanol. E aí ele dá isso aí, a densidade, calor de combustão, e nessa hora a galera fica, meu Deus, como é que começa a resolver essa questão? Essa questão, ela tem a tua interpretação baseada ali na química, né, onde ele trabalha ali a densidade, trabalha calor de combustão, mas ela é uma questão também puramente matemática. E aqui eu vou te mostrar por quê. Quando você olha a densidade, é importante que você, no Enem, treine seu olhar para ver as grandezas, ver as relações. Por exemplo, densidade aí está em gramas vezes ml a menos 1. Isso é uma propriedade que você tem que saber de potenciação, onde o menos 1 significa que é gramas dividido por ml, gramas por ml. Isso aí, esse 0,8 para o etanol e esse 0,7 para essa gasolina, significa que eu posso colocar esse valor mesmo em ml, gramas por ml, ou eu posso transformar também para
quilogramas por litro. Basta multiplicar por 1000 as duas grandezas que saem. Se você tem dificuldade em relação a isso, volte um pouco mais em transformação de medida que você vai entender isso, beleza? Pronto, entendi essa parte que eu tenho, aliás, com relações, vou lá para calor de combustão. Qual é a informação que ele está dando? Ele está falando para mim que é produzido menos 6 quilocalorias em etanol com 1 grama. Olha aí, quilocalorias por grama, vezes grama menos 1, mesma coisa. E é produzido menos 10, ou seja, por que está menos? Porque é uma relação exotérmica, ou seja, libera calor. Essa relação de liberar calor, esse calor, ele faz com que o carro funcione de forma grosseira, né? Ele vai fazer a movimentação do motor, enfim. Pronto. Organizei essas informações, esse menos nessa questão não vai ter tanta importância assim, você pode até esquecer para continuar a resolução. E aí, deu essas informações de quilocalorias, você interpretou baseado nessas grandezas, e aí ele volta. Então, quanto em litros eu vou gastar de combustível para chegar no mesmo destino? Beleza? Cheguei nessa solução, agora vamos para as contas. Lembrando que eu estou destrinchando para você compreender muito mais do que essa questão. O que eu quero não é que você aprenda a fazer essa questão, não. Eu quero que você aprenda a fazer questões nesse estilo e muito mais amplificadas, questões parecidas, não tão parecidas assim, mas que tenham essa correlação das grandezas, né? Por exemplo, mol por litro, pode acontecer grama por decilitro, e você saber manejar essas informações, beleza? Então é isso. Agora a gente vai partir mesmo para as contas propriamente ditas. Como eu falei no começo do vídeo, né? Você sabe que eu separei 3 formas de resolver. Uma forma tradicional, que é a que vai ter que fazer, que eu vou ter que fazer mais conta, uma forma mais encurtada, em que essas contas elas diminuem, e uma forma de raciocínio rápido, que esse raciocínio já é suficiente para você acertar essa questão, beleza? Nem sempre, eu gosto sempre de frisar isso, gente. Uma coisa é o Arthur fazer essa questão aqui num ambiente controlado, né? Na casa dele, tranquilo, depois que não está naquele ambiente de pressão e tudo mais, então nem sempre esses raciocínios rápidos, eles saem, dependendo do ambiente, dependendo do teu treino, eles podem travar um pouco. E é importante que você saiba disso. Eu sou até um pouco assim, eu falo até um pouco, vamos dizer assim, duro com alguns professores que gostam de falar, olha aí como é simples fazer a questão, ele faz no quadro, né, e mostra, e fica, olha, é muito fácil, muito fácil. É porque ele não está lá no ambiente de tensão, não é a área que ele não é o expert. Então aqui é um cara, não sou um professor, eu sou um estudante como você, que há 5 anos não tem contato com o Enem, mas que está aqui mostrando formas de resolver essa questão, beleza? Então vamos lá. Falei, eu sei que o ambiente de pressão ele muda, mas eu vou mostrar os três raciocínios para você começar a se habituar com esse tipo de coisa. Vamos lá. Olha para os dados de gasolina. Se eu tenho que em 0,7 gramas eu tenho mais ou menos, na verdade exatamente 1 ml, ó, 0,7, porque a densidade ali, densidade é grama por ml. Então, se eu tenho 0,7 gramas por 1 ml, quanto eu vou ter se eu colocar 40 litros, que é 40 mil ml? Nesse caso, para facilitar as contas, comece a imaginar, comece a escrever. A intenção é essa, porque aqui eu já escrevi, eu já esbocei como funciona. Então, como é que é? Basicamente, você vai colocar o grama por ml, vai funcionar também da mesma forma por 0,7 por quilo por litro. Quilo por litro. Então, você, como tem litros, 40 litros, e para também não ficar cheio de zero as tuas contas, o que você vai fazer? Faz 0,7 quilos em 1 litro. Então, em 40 litros, quantos quilos eu vou ter de etanol, vamos dizer assim? Faz essa primeira relação, você vai encontrar 28 quilos, né? Meio pelos extremos, relação de grandezas diretamente proporcionais e tudo mais. Esses 28 quilos vai ser útil para na hora que você olhar o calor de combustão, você imaginar, beleza, ele produz com 1 grama, olha só, ele produz com 1 grama 10 quilocalorias. Então, quanto ele produz com 28 quilos? Olha que massa. E aí você coloca 10 quilocalorias é respectivo a 1 grama e 28 quilos. Agora aqui você pode voltar na grandeza, depende de como você está trabalhando, como é quilo, você pode botar 28 mil gramas, que é a mesma coisa que 28 quilos, em quantas quilocalorias? Aí você faz a mesma coisa, regra diretamente proporcional, meio pelos extremos, você vai encontrar que são 280 mil quilocalorias. Pronto. Então, o calor liberado, o calor gerado, vamos dizer assim,
nesse percurso todo para movimentar esse carro foi de 280 mil quilocalorias. De antemão, eu já tenho esse dado, isso é importante, por quê? Porque eu preciso desse dado, ele falou aí, ó, considerando o mesmo consumo de energia. Se consumiu o mesmo, então agora eu vou fazer as relações com o etanol. Então, aquele mesmo processo colocando. Olha lá, se a densidade é 0,8 gramas por ml, mesma coisa é 0,8 quilogramas por litro. A inversão, tá com dificuldade nisso? Volta em transformação de medida. Então, se eu tenho 0,8 quilos para 1 litro, em 40 litros eu vou ter quanto? Você vai encontrar que são 32 quilos. Esses 32 quilos, agora, você vai pegar e vai fazer a mesma relação que eu fiz na parte de o quê? Na parte de pegar o calor de combustão e tudo mais. E aí, na hora que você pega esse calor de combustão, você vai tentar identificar quanto é que, em 280 mil calorias, qual é a relação com a parte de quilocalorias gastas, né, com o álcool. E aí você faz, tá, se eu tenho menos 6 quilocalorias, você pode colocar 6, não vai fazer tanta diferença na tua conta, em 1 grama, então 32 mil gramas, 32 quilos, quanto? Vai dar o outro X, o Y, Z, como você quiser chamar, que vai dar 192 mil quilocalorias. E aí você vai para a relação. Se eu tenho 280 mil quilocalorias produzidas com 40 litros, 192 mil quilocalorias para X. Só que aqui tem um detalhe muito importante. O álcool e a gasolina, quanto mais aumenta o litro, o consumo, ele, nessa relação aqui, ele é uma grandeza que vai inverter proporcionalmente. Então, a multiplicação é direta. E aí você vai encontrar os 58 litros, que é a alternativa D. Perfeito? Botei para você raciocinar de forma abstrata, se você estiver vendo esse vídeo sem anotar, mas se você estiver anotando, você entendeu bem o que eu quis dizer. E agora a gente vai para a segunda forma de responder essa questão, beleza? Essa segunda forma é uma forma puramente matemática. Quando você olha duas relações no Enem, ele vai fazer isso com você, acredite. Ele coloca ali duas relações matemáticas, ou seja, grama por ml e quilocalorias por grama. Você está percebendo que tem grama duas vezes aí? Um matemático que está fazendo aqui essa questão, ele vai multiplicar densidade e calor de combustão, porque ele vai perceber que vai sair uma nova relação disso. Então, qual é a nova relação que sai se você multiplicar a densidade pelo calor de combustão? O grama vai cancelar e vai ter que quilocaloria por ml. Olha aí, ó, quilocaloria por ml é o que sobra dessa multiplicação. Então, você já tem uma relação direta de quilocalorias por ml. E aí, quanto é quilocalorias por ml na gasolina? Basicamente, 0,7 vezes 10, que dá 7 quilocalorias por ml. Se você sabe que se aqui consome 7 quilocalorias a cada 1 ml na gasolina, então em 40 mil ml, 40 litros, você tem quanto? X. E aí você chega no 280 mil litros, muito mais fácil. 1.000 calorias, 280 mil calorias, muito mais fácil. E aí quando você joga para o álcool, aqui são grandezas proporcionais, vai ficar rápido. Faz a mesma multiplicação, né? 8 vezes 6 vai dar 4,8 quilocalorias para 1 ml. E aí, em 280 mil quilocalorias, quanto de litros eu vou achar? E aí você vai achar muito mais fácil os 58 litros. Beleza? Essa conta, ela não é batidinha, é aproximada. Então, você tem que ter artifícios matemáticos para fazer, você tem que ter agilidade. E aí é que tá. Nem sempre, quando a gente vai fazer as questões do Enem, a gente consegue fazer tão rápido assim. E essa questão, ela exige ali uma divisão, uma multiplicação que é importante que você domine. Mas, assim, dependendo do momento e de onde essa questão ela parou na sua resolução, porque no tipo de prova amarela, ela está aqui no começo da prova, mas ela pode estar no meio da prova ou até no fim de outra prova. E isso interfere, né, no quanto tempo você tem para responder essa questão. Então, você não conseguiu, travou no começo, eu vou falar de uma outra forma de responder a questão agora, que é aquela forma onde você está com tempo escasso, quer otimizar a resolução e quer aumentar a sua chance de acerto. Beleza? Como é que é isso, Arthur? Pega o raciocínio. Você sabe que o consumo de gasolina e o consumo de álcool, ele tem uma diferença, né? Ou seja, o álcool ele rende muito mais do que muito menos do que a gasolina, na verdade. E para quem tem essa noção, vamos dizer assim, já sabe que se ele falou 40 litros a gasolina consome, já que o álcool consome muito mais para percorrer a mesma distância, já tem 3 alternativas que vão embora. Olha que louco. Então, você diminui a tua chance de erro em 50%. Nossa, fica ali 50%, 50-50. Ou você bota D ou bota E.
E aí vem mais. Se você sabe que a relação entre álcool e gasolina é mais ou menos ali de 30%, ou seja, o álcool ele tende a render menos 30% em relação à gasolina. Mais ou menos isso, tem algumas variáveis e tudo mais, depende de alguns fatores, depende de como é o motorista, como ele está tracionando esse motor, utilizando, enfim. Mas o álcool geralmente ele rende ali 70% do que a gasolina rende. Então, 30% a gasolina rende mais, certo? Se você pegar e aumentar em 30% dos 40 litros, você vai chegar em 3 vezes 4, 12, 52 litros. Que aí você já percebe que 67 está muito distante. E aí você marca a letra D, 58 litros, e é um valor aproximado, tem as variâncias e tudo mais. Mostrei para você 3 formas: a tradicional, a mais otimizada, com artifícios matemáticos de multiplicação entre as grandezas, e mostrei uma de raciocínio prático. O Enem, acredite, ele pensa nessas possibilidades. Ele quer que você otimize o tempo. A prova ela não foi feita, gente, para você ler ela inteiramente, para você querer mostrar genialidade nela. Ela foi feita para você realmente ser mais perspicaz e otimizar o tempo na medida do possível. Desculpa. Então é isso, gente. Eu espero que isso tenha feito você clarear a mente. Se você que está continuando gostando, está gostando desse formato, clique em gostei, se inscreve no canal. Lembrando, eu não sou um professor explicando, aqui é um aluno que quer mostrar para você que você pode acertar questões no Enem e que o estudo direcionado pelas questões, ele é muito útil. Só pontuando em relação ao que eu estudaria nessa questão, qual o ensinamento que eu tiraria caso tenha dificuldade? Transformação de medida, saber o que é quilômetro, hectômetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, o que é quilolitro, decilitro, decalitro, saber o que é litro, decilitro, mililitro e tudo mais, tudo que está envolvido nisso, né? A parte lá de decilitro, decalitro, tô agora confundi, agora eu vou voltar para não ficar nenhuma informação solta. Em litro, litro está no meio, vamos dizer assim, nessa transformação de medidas, e aí você tem a parte de decalitro, de decilitro e de mililitro, certo? O decalitro ele está antes e tudo mais, enfim, quilo, hecto, deca, litro. Aí tem a decilitro, mililitro, e aí você tem que saber as proporções, por exemplo, básicas que tem, por exemplo, um decímetro cúbico é igual a 1 litro, enfim, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, essas coisas são muito úteis para você. E outra coisa que é muito útil também, útil nessa parte de quais conteúdos eu iria extrair desse formato de resolver questões, é o quê? É você saber a matemática que tem por trás. Aqui é a proporcionalidade pura, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Pode ter regra de 3 composta aqui, dependendo da forma que você resolve. Saber o que é uma grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional. Saber o conceito de densidade, saber essa questão da parte exponencial, onde tem um algarismo negativo ali, por que eu coloquei ele na parte fracionária, joguei ele para o denominador, enfim, tudo isso influencia, e eu espero que você tenha tirado a essência desse vídeo. De verdade, ele é um vídeo provavelmente mais longo, mas que vale muito a pena para você entender estratégias de resolução de prova, beleza? Eu espero que você tenha tirado lições dele e que você otimize a resolução de provas, que você não fique no campo da teoria, que você vá lá e faça. Não adianta de nada você achar que tem um conhecimento específico se você não vai lá e aplica o conhecimento para ver se ele realmente está sendo útil para você, beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui. Compartilha com uma pessoa que você se importa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.